Ela vai. Buenos dias. Bom dia. Se pudesse colocar uma musiquinha, né? Eu, Zé Gaúcho. Espore mango. Foi maragato. Olha. E. Tenta dar um like. Hello! Bom dia! Ei, lasqueira. Tá com saudade, né? Tá louco? Já tá almoçando aí já? Já treinei, já tomei banho, daqui a pouco eu vou almoçar. Tô muito feliz hoje, Bianca. Eu descobri que Deus é gaúcho. Ô, Aprovado 2 vezes aqui. como você descobriu? Ui, Oi? cortou. Cortou. Como você descobriu? No capítulo de hoje, vou contar. Ah, tá. Muito bom. Vambora. Vou abrir aqui e você começa aí. Tá. Pai do céu, obrigado, Pai. Obrigado por mais um dia de vida, por tudo que o Senhor, lendo esse capítulo, vem nos poupando, seu povo. Nos poupando, nos livrando de tantas coisas que a gente não consegue enxergar. É um dia de celebração ao termos gratidão por enxergar tudo que o Senhor tem feito na nossa vida, de todos os livramentos, de tudo que o Senhor tem nos poupado e todo o cuidado que o Senhor tem conosco, Pai. Muito, muito, muito obrigado por tudo isso, Pai. Em nome de Jesus. Amém. Amém. Bem, Um capítulo muito top, hein? Vai Não, lá, Bianca. na hora que caiu em mim, eu falei, nossa. Deu uma semana nele ali, articulando. Tanto Espírito Santo e eu. Vai lá, Bianca. É um capítulo muito rico, né? Porque, meu Deus, eu ouso dizer que ele é um capítulo que mais demonstra a vinda de Jesus. E eu vou explicar por quê. Porra, aí sim. Só que primeiro, não que eu não assista as outras lives, mas essa semana eu fiz questão de assistir, porque assim, eu dei um jeito, eu malhando, eu tava aqui, ó, com o foninho, correndo com o foninho. Bianca, o que você tá fazendo? Eu falei, eu tô escutando aqui o negócio aqui. Deixa aqui, quieto. E eu aqui, ó, né? Papapá. E não que eu não assista as outras, obviamente, às vezes assisto depois, né? O horário aqui é bem diferente, às vezes pega eu treinando. Enfim, mas o que me chamou a atenção nessa semana é a questão do Deus endurecer o coração do faraó, né? Até a Dani, chamou a atenção da Dani. Nossa, na hora que a Dani falou com a Carla, eu falei, olha, é a mesma coisa que eu pensei. Né? A mesma coisa quando eu estava lendo toda essa passagem e acompanhando junto com vocês, eu falei assim, nossa, mas por que será que Deus ficava endurecendo o coração do faraó? Ele poderia muito bem, né, chegar e já libertar, pronto, acabou. Não, ele pode endurecer como ele pode amolecer. E falar, não, vai, presta culto para esse Deus. E boa, né? Só que aí começou a vir no meu coração, assim, que Deus estava preparando todo o momento, né, para a saída. Ele estava preparando... não era o momento ideal deles saírem logo de primeira. É igual você falou, Diego, ele precisava preparar o próprio povo mesmo para acreditar em Deus, porque eles já estavam 430 anos de escravidão. Verdade. Gente, é muito tempo. Verdade. Coisa assim que não dá pra gente imaginar. Eu não consigo imaginar. Né? Então, assim, como é que ele ia fazer 430 anos o povo acreditar que ele era Deus? Sendo que eles tinham um monte de feiticeiros, magos, deuses que eles acreditavam. Como o Diego falou, até os próprios os israelitas já acreditavam já nos deuses egípcios. Eles já estavam praticamente fazendo quase a seita deles lá. Ué, 400 anos ouvindo a mesma coisa? Verdade. Né? Então, isso começou a aparecer. Ele precisava ter todo esse processo. Então, é por isso que ele endureceu o coração do faraó. E outra coisa que me chamou a atenção, no versículo 12, fala, executarei juízo sobre todos os deuses do Egito. Eu sou o Senhor.
Aí matou a pau tudo isso. Ele executou juízo por cada feiticeiro, mago, Deus que eles acreditavam. Ele acabou com cada um. Ele foi fazendo assim, eu sou o Senhor, na primeira praga. Eu sou o Senhor na segunda praga. Eles não estão entendendo. Eu sou o Senhor na terceira, na quarta, na quinta e assim sucessivamente. Então, quer dizer, não adiantava Deus chegar e falar, ó, eu vou já liberar vocês logo de cara. Sabe por quê? Porque eles iam prestar culto, iam voltar e iam continuar sendo escravo. Verdade. Eles iam continuar sendo escravo. Não ia adiantar nada. E não era isso que Deus queria. Por quê? Porque eles já estavam lamentando, eles estavam orando a Deus que eles não aguentavam mais. Então, quer dizer, Deus precisava libertar, não apenas só prestar culto. Então, aí você começa a entender, poxa, se ele liberta logo de cara, eles iam lá prestar culto e ia voltar e ia continuar normal. Eles iam continuar prestando culto para os outros deuses. Eles iam continuar. Deus não ia mostrar quem ele era para o faraó realmente. Você entendeu? Então precisava passar por toda essa tribulação. E isso muitas vezes acontece na nossa vida. A gente está passando por um certo momento de tribulação, a gente fica nessa escravidão do pecado, né? Que muita gente fica escravo do pecado. Eu era escrava do pecado, eu posso dizer por mim, porque você sabe que você está errando, mas você fica naquela, ai, eu sei que é errado, mas sabe, fica naquela, até o ponto de Deus chegar e falar assim, ó, vem cá, agora é o momento de você tomar a sua decisão. Ou você vem, ou você fica na sua escravidão. Ou você vem e eu te liberto, ou você continua na sua escravidão. E é isso que ele fez com o povo, e é isso que ele faz com a gente. Ele vai te doutrinando, vem doutrinando, não, né? Porque a doutrina já fica um pouco pesado, mas ele vai te consertando, te tirando te mostrando que ele é o Senhor, até o momento que ele fala, agora toma a sua decisão. Tome a sua decisão, porque eu preciso que você tome a sua decisão, porque eu já te mostrei quem eu sou. E eu creio que foi isso que ele fez, tanto com os egípcios quanto o próprio povo dele, né? E depois a gente vai ver toda a questão do que ele fala da Páscoa, né? Que ele começa a instituir a Páscoa, o porquê da Páscoa. Aí eu falo disso, dessa vinda de Jesus, que eu acho que isso é uma das coisas mais fortes. Por quê? Porque um cordeiro de 1 ano, sem defeito e macho, né? Homem. Isso tudo já era para a vinda de Jesus. Jesus, homem, hoje ele é um cordeiro de Deus, né? E por que 1 ano? A previndade. Eu comecei a pesquisar por que de 1 ano. Porque Jesus morreu cedo. Acha, com 33 anos? 33 anos? É cedo, muito cedo. E sem nenhum defeito, né? Sem nenhum pecado, sem nada. Nenhum pecado, exatamente. Aí é que tá. As pessoas viviam naquela época um monte, né? Exatamente. O próprio Moisés, com 80 anos, começou o ministério. Aí Jesus vem e morre com 33. Poxa, né? O ministério de Jesus foi 3 anos. Olha isso. Tá doido. Então ele se preparou. Ele só foi se preparando para fazer 3 anos de ministério. É muito pouco. Então, tudo isso é significado. Sem defeito, porque é sem pecado. 1 ano por causa da previndade. O cordeiro de Deus. Então, tudo isso já era uma coisa da vinda do Moisés, né? Vinda do Moisés, ó, de Messias, né? De Jesus, né? E daí a gente vai perceber outra coisa. Por que ervas amargas? Por que Deus manda comer a carne assada, né? Não podia ser cozida e nem tá crua. Por que ervas amargas? Aí eu fui pesquisar ervas amargas. E por que eles tinham que comer tudo? Cabeça, perna, víscera. Isso com ervas amargas. Que horrível. Eu pensei que era salada essas ervas amargas aí. Não. Sabe por quê? Porque é o sofrimento de Jesus. Já é a coisa do sofrimento de Jesus na cruz.
já significa a carne dele, como se eles estivessem comendo a carne de Jesus, o sofrimento que ele teve na cruz. Olha só que interessante. Imagina você comer uma carne de gente que nem tá tá no sol, assim, igual Jesus ficou lá, tipo, com sangue, com... Tipo, é amargo, bom, não sei, né? Nunca comi. Mas, enfim, isso tudo, depois eu fui pesquisar, já era esse tipo de coisa, já era o sofrimento que Jesus teve na cruz. Então, tudo Deus já foi trazendo para que hoje nós pudéssemos ver essa glória, né, de Jesus, a vinda dele, né? Testificar mais ainda a vinda dele, né, com o Velho Testamento, né? Bom, o sangue que representava do cordeiro, né, que tinha tudo coisa que tinha que passava, era proteção. Então, quer dizer, ele pediu para que passasse nas vigas, né, da porta, para quando ele passasse vinha com o coisa da morte, né, para matar os primogênitos. Então, esse sangue revelava a proteção de Deus. A proteção. Mas por quê? É a proteção porque viria Jesus para libertar o mundo. Então, isso também já era um significado da vinda de Jesus, que o sangue de Jesus veio para libertar o mundo. Então, veio para nos proteger e tirar a gente dessas trevas, né? Então, já ali era para libertar o povo dele, né? Então, quer dizer, cada coisinha a gente tem uma... E aí você fica pensando assim, tá, mas por que passar o sangue no batente se ele sabia quem que era israelita e não sabia? Era Deus, pô. Sabia quem que era e quem não era. Mas é por causa da fé, né? Se você não acredita, não coloca, porque se eles se misturaram com outras culturas, acreditando em outros deuses, vai ter alguém... Tiveram pessoas ali que não acreditavam mais em Deus, né? E que continuaram não acreditando. Então... Não adianta você ser o povo deles se você não tem fé, né? O principal daí mostra que é a fé que vai determinar se você vai para que lado você tá. Podia ter acontecido de um não ter passado e falar assim, não, imagina, não vai acontecer isso aí não. Meu filho, ele sabe que é filho. E morreu. Né? E ainda a palavra diz que não teve uma casa que não teve um morto. Verdade. Porque poderia ser adulto, não importava, era primogênito. Ele poderia ter até os escravos que estavam... Escravo não, os que estavam dentro do calabouço, tipo, preso, morreu o filho. Morreram lá. Porque, então, na palavra diz que não teve uma casa, que não houve pranto, que não houve choro. Então, quer dizer... E isso também mostra que Deus também tirou desmistificou a questão do primogênito para herdar o trono. Que era uma coisa que os egípcios, eles se sentiam orgulhosos disso, né? Nascia o filho, quer dizer, o faraó, nascia o filho dele, ele seria o próximo faraó, né? E Jesus quebra bem quer dizer, Jesus foi a última consequência, essa foi a última consequência na qual Jesus já sabia que, né? Essa ele atacou diretamente o faraó. Apesar de ter feito com todo o povo egípcio, mas essa ele atacou diretamente o faraó. Porque até então o faraó, por mais que ele estava, ele não se curvou. Em nenhum momento o faraó se curvou. Né? Ele sempre, como o Diego falou, eu sou o faraó. Eu que mando aqui. Ele não entendeu que ele não mandava. Ele não entendeu. O vivo, ora os vivos. Ele não entendeu. E quantas vezes na nossa vida a gente não entende isso, hein? Quantas vezes Deus vem falando e a gente, cabeça dura, coração duro, endurecido, e a gente fica nessa, vai perdendo bênção, vai perdendo as coisas, muitas coisas vão dando errada na nossa vida, até o ponto de Deus chegar na última consequência com a gente. Daí, dali, é decisão, é posicionamento, enfim, né? Caramba, top. E não... Deixa eu ver, eu coloquei bastante coisa aqui, bastante coisinha. Bom, e a questão depois ele fala para celebrar a Páscoa em memória da libertação do egípcio, né? Isso já é... para fazer isso perpétuo, né? Quer dizer, a gente tem até hoje a Páscoa, né?
A gente celebra a Páscoa até hoje, né? Só que hoje nós celebramos diferente porque nós tivemos Jesus, né? Então, assim, naquela época era daquela maneira, ele ainda até fala que os estrangeiros não podiam ceiar, né? Não podia fazer a ceia da Páscoa. Tinha toda uma regra, digamos assim, né? A não ser que seja circuncidado. Então tinha todas essas regras. Hoje a gente já vive a graça, então a gente pode fazer a ceia do Senhor, mas obviamente tem que fazer uma limpa no nosso coração, porque não adianta eu viver em pecado e vou lá e vou fazer a ceia. É muito sério a ceia do Senhor. É muito sério. Isso a gente já vê aqui, né? Na hora que Deus já estipula primeira Páscoa, né? Então ele já falou, opa, já tá para a vinda do Messias. Então quer dizer, imagina você comer a carne amarga lá e você entendeu? Pão sem fermento. Inclusive, em Israel, eles fazem até hoje a festa do pão sem fermento. Até hoje eles fazem essa festa do pão sem fermento, que é a festa que Deus fala. Porque eles não acreditam, né, no Messias. Que o Messias, eles falam que o Messias é o profeta só, né? Que não veio, não é Jesus, filho de Deus. Né? Mas eles celebram até hoje a festa do... E hoje a nossa Páscoa já sinaliza que nós saímos do mundo das trevas para o mundo do reino de Deus. Então, a nossa Páscoa já simboliza esse outro lado. A gente já tem essa graça de receber o reino de Deus. Né? E que adianta eu ser... igual a Michelle estava falando ontem, adianta eu ser crente, mas não proclamar o reino? Não falar do reino? Não adianta. Entendeu? Então não adianta eu ceiar e não saber que aquilo tá me levando para um outro nível. Um outro nível de comportamento, eu preciso ter um outro nível de discernimento, de sabedoria. Então não adianta eu não amar o meu próximo, que é o mais difícil, né? O meu inimigo, como é que eu amo o meu inimigo? Meu Deus, então assim, são coisas que a gente, nesse Velho Testamento, confirma o Novo, como o Diego falou, e por isso que eu falo que eu acho que essa Páscoa, toda essa ceia, é mais ainda da vinda de Jesus, né? Vem mais ainda para ter essa certeza da vinda de Jesus, né? E assim como João Batista falou também, eu não vou lembrar agora o versículo, mas ele fala: eis o Cordeiro de Deus que veio para tirar o pecado do mundo. Então, quer dizer, isso já mostra lá atrás, sim, que é o Cordeiro Santo de Deus que veio para tirar o pecado do mundo. E lá atrás ele estava libertando o povo. Então, quer dizer, duas coisas que se ligam, que se conectam, né? Então, por isso que eu estava falando, o que adianta a gente não fazer essa celebração para Deus, né? Em memória de Jesus, se a gente não tiver um relacionamento com Ele bom, ou se a gente não tiver trazendo o reino, porque o evangelizar é você trazer as boas novas, né? É você levar as boas novas para as pessoas, as boas notícias, né? Você vem e traz a boa notícia, mas o reino... Por que Jesus, quando ele falava para o povo, ele falava do reino? E quando ele ia falar da salvação, ele falava para um povo mais, digamos assim, não individual, mas ele falava ali mais para os discípulos, mas ele pedia mais para pregar o reino. Porque ele veio trazer o reino para a terra. Então, óbvio que a salvação é importante. Óbvio que é importante a salvação, né? Mas não adianta só a salvação. Ah, tô salva aqui, ó, aceitei Jesus, confessei com a minha boca, tô salva. Ixi, quero nem saber agora, né? Deixa o outro lá, não. Ele quer que, a partir da salvação, você proclame o reino. E proclamar o reino é isso, é você levar a palavra para outras pessoas, é você ter ousadia, pedir ousadia a Deus, né, o Espírito Santo, porque ele nos deu o espírito de medo, ele nos deu o espírito de ousadia, né?
para que a gente possa expulsar demônios como ele expulsou, curar enfermos como ele curou, você entendeu? Pregar as boas novas como ele pregou a toda criatura. Como Deus falou, ele só vai vir quando todo mundo souber quem é ele. Você entendeu? Então, como é que faz para saber quem é ele? É nós, somos nós. Enquanto nós não se posicionarmos e não levar essa palavra para as pessoas, para aquelas que não sabem ou que sabem, mas estão como Faraó, endurecido, e aí? Jesus não... Olha que doido que você está falando. Eu nunca tinha parado para pensar nisso. A gente fica falando assim, volta Jesus, mas a volta de Jesus só depende da gente. Se a gente sair aqui falando para todo mundo, ele volta na hora. A palavra não diz isso, a palavra é mentirosa. Exatamente. É. E é isso que muitas vezes a gente não faz, né? A gente perde muita oportunidade. Eu falo por mim também, já perdi várias, já pedi perdão para Deus isso várias vezes. Falei, nossa Senhora, podia ter falado. Ter falado ali, ó. Eu vou contar uma coisa que me aconteceu 2 semanas atrás, quando eu tava começando, tava indo treinar e o meu treinador, ele veio buscar a gente aqui, que a gente ainda tava sem o carro, e ele falou assim, o que vocês estavam fazendo hoje à tarde, né? Perguntou, porque o italiano, ele é bem curioso, sabe? Bem curioso. Ele gosta de saber o que você come, ele é bem curioso. Aí perguntou, o que você estava fazendo à tarde? E eu estava assistindo uma aula da Dunamis, que eu fiz o negócio da aula da Dunamis, eu estava assistindo aula, se eu não me engano era sobre a graça, eu não lembro qual aula que eu estava assistindo. E tal. E ele me perguntou o que eu estava fazendo. Sabe o que eu falei? Eu falei para ele que estava lendo. Olha a mentira, porque eu fiquei, tipo assim, vou falar o que eu estava fazendo. Na hora o Espírito Santo me deu uma lapada, Diego. Uma lapada. Tipo assim, você vai mentir mesmo? Você tá com vergonha de falar o que você tava fazendo? Nossa. Na hora eu falei, então, não, eu fiz isso. Eu li livro também. Você entendeu? Porque eu tô lendo um livro ali. Mas eu falei uma outra coisa. Eu não falei o que eu tava fazendo realmente. Ali eu poderia já falar de cara. Não, eu estava estudando a Bíblia. Poderia ter falado e eu não falei. Mas na hora o Espírito Santo já me deu uma lapada assim no meio, Diego, que eu falei, putz. Então, eu estava lendo também, mas antes eu assisti uma aula sobre a Bíblia e comecei a falar. Porque na hora o Espírito Santo já me bateu. Meu coração, assim, parecia que tinha um nó na minha garganta, Diego. Eu falei, nossa, gente, pra que eu fui fazer isso? Pra quê? Aí ele, você tá estudando a Bíblia, que legal. Olha só a oportunidade que eu tava perdendo. Ainda bem que na hora eu já... Mas dele, o que você tá lendo? Tal. Eu falei, não, eu tô lendo um pedaço do Novo Testamento, do Velho, eu vou intercalando. Ele, que legal, tal, não sei o quê. Olha só, já pra ter a diferença. Você entendeu? Ali eu já coloquei uma pitada, uma semente ali, eu plantei do tipo assim, nossa, olha, ela lê a Bíblia, tipo, vou prestar atenção, né? O meu comportamento, daí vai valer. O que eu faço, o que eu falo. Sim. Mas eu tava perdendo essa oportunidade. Mas na hora. Mas não deu outro. Espírito Santo, mas, nossa, engasgou aqui, ó. Comecei a sentir fogo, meu coração começou a acelerar. Eu falei, meu Deus, o que eu tô fazendo? Na hora eu já pedi perdão. Falei, Senhor, né, na mente aqui, perdão, Pai. Aí na hora já, deixa eu me... Sabe? Então, assim, olha quantas vezes a gente perde a oportunidade. Verdade. Né? Falar ou É uma coisa simples. É uma coisa simples. Olha aí, eu com uma vergonha besta de falar uma coisa dessa. O que tem a ver? Né? Eu tava vendo uma aula, vendo a aula e lendo os capítulos da aula da Bíblia e tal. Olha isso. Verdade. Então, assim, isso a gente tira muito, né, disso, de não viver. A gente precisa viver o reino, não só o Lucianinho ontem estava conversando comigo, até ele pediu para eu fazer um paralelo de Filemão aqui, mas depois, se der tempo, eu faço no finalzinho. Das diferenças, né, de quando a gente faz as coisas por amor e quando acontece aqui do endurecimento do coração, né? Mas ele falou assim para mim, a Bíblia não é igual a Avon, que você abre só para fazer pedido.
Ai, Lucianinho tá merecendo um dia aqui, viu? É, não é igual a revistinha da Avon que você abre para fazer. Você tem que estudar ela, né? Para você ter entendimento e aplicar isso na sua vida, para que outras pessoas entendam. Veja você falando, nossa, ela tem algo diferente. Né? Então é isso que mais remete a gente, assim. E é isso. Acho que eu falei tudo. Quando a gente enxerga Deus na palavra da pessoa, a gente tá com esse costume de falar assim, já pode fechar a Bíblia. Então hoje já pode fechar a Bíblia pra você, hein, viu? Muito bom. Quer falar alguma coisa, hein, amor? Não? Nossa, esse capítulo é um dos mais ricos que eu vi até agora, né? Que a gente estudou aqui. Tem tanta coisa para se falar aqui. Mais coisa aqui, né? Com certeza. Ixi. Se a gente parar para... Cada versículo desse capítulo aqui dá um assunto que, olha, o Instagram ia cortar a gente aqui de tanto que a gente ia falar, ia passar de 1 hora. Deixa eu só dar uma olhadinha em você rapidinho. Eu fui ver fui pesquisar, né, sobre esse capítulo. Para você ter noção, teve um pastor que ele começou a fazer isso. Versículo por versículo. Sabe quantos... Ele fez um grego de acho que 160 e algumas páginas. Que isso? Tá doido? Com esse texto da... Não. Imagina. Nossa. É bem isso. É um dos mais ricos que eu já vi aqui mesmo. Uhum. Logo no... Bom, a Dani, quando a gente começou a ler ele hoje de manhã, ela falou assim, ué, mas não é, esse capítulo não era o que a Michelle contou ontem, porque é a morte, né? Eu falei assim, não, presta atenção, porque ontem foi a morte, hoje é a gratidão pelo que aconteceu. Né? Isso que mostra. Não foi a morte, é a praga mesmo, né? E hoje ele vem mostrar assim, por que eu fiz isso? Né? Agora eu vou te mostrar por que eu fiz. E aí vem todo um capítulo de extrema gratidão, né? Tanto que a todo instante ele fica reforçando aqui que a gente relembre isso, né? Que aconteceu. Logo no início, no versículo 4, ele fala o seguinte, a família que foi pequena para comer um animal inteiro deverá compartilhá-la com sua família de vizinhança, que é o que você vem falando aqui o tempo inteiro, que a Michelle falou, da gente compartilhar a palavra. Quem que consegue, olha só, a gente aqui, uma família pequena, a maioria das famílias são pequenas, né? Você pegar uma casa, elas são divididas, né? Não é uma família inteira gigante que vai ali. Você compra 1 quilo, 2 quilos de carne e não consegue comer tudo. Você come e sobra carne. Então, você imagina um animal inteiro. É óbvio que vai sobrar carne aqui. O que Deus está falando? Chama outra família para compartilhar aqui, porque na hora que vocês estiverem comendo vai ser qual assunto? Não tem outro. O assunto é a palavra. Então aqui já está mostrando, né? Chama a família. Por que a outra família não está comendo essa carne? É porque ela não sabe dessa história, ela não tem toda essa fé. Então você chama ela que o assunto vai ser esse. Caramba, obrigado porque você, né, tá me dando a comida aqui, mas por que vocês estão com tanta comida aqui, fartura? Aí você vai falando, né? Aí você não pode falar assim, eu tô lendo. Aí você vai ter que falar, né? Aqui mostra isso. Aí, depois, por isso que eu falei assim, pô, tô feliz que mostrou aqui que Deus é gaúcho. No versículo 8 diz o seguinte, passarão a carne no fogo. Eita! Não... E aí logo em seguida ele diz, não coma a carne crua. Não eu não sou japonês e também não gosto de carne mal passada. É churrasco no ponto aqui, ó. É só uma brincadeira aqui, né? Porque acabou lembrando meu povo aqui, né? O gaúcho. E que mais? Deixa eu pegar aqui a terceira parte. Aí depois, Bianca, ele fala lá no versículo 25, na terra que o Senhor prometeu lhes dar. Né? Você pega assim, um povo oprimido, 430 anos, como você falou, e olha que engraçado, Deus os tirou no dia de aniversário dos 430. Verdade. Ou seja, né? Vem um ano, vem dois, sempre que tem um aniversário, você para assim, caramba, aniversário. Aí você começa a lembrar, né? No nosso aniversário a gente fica assim, caramba, né? O que passou na minha vida até agora? Então o aniversário é uma data muito forte, né? A gente para pensar nessa data, no que aconteceu até aquele momento. Que vai fazer 40. Para de falar isso. Ela 40. fazem 11 anos que a gente tá junto, fazem 11 anos que ela fala assim, você vai chegar nos 40. Ai.
E aí você fica pensando assim, caramba, né? Fazem todo esse tempo que a gente está oprimido aqui, está na escravidão. Eu fiquei pensando assim, na terra que Deus, que o Senhor prometeu lhes dar. E aí hoje a gente não tem mais, né? Eu digo assim, né? Todo mundo está participando dessa live aqui, o brasileiro não tem escravidão, né? Tem lugares do mundo que ainda tem, né? Mas a gente não tem, até pode ser que, né, a gente escuta a escravidão infantil, de trabalho infantil e tal, mas a gente nunca viu com os nossos olhos isso, né? A gente tem essa graça. E aí você fica pensando assim, a terra que o Senhor prometeu lhes dar, a gente vive em uma terra em que o Senhor nos prometeu dar, né? Quando que você imaginou, Bianca, morar na Europa, né? Olha a casa que você está morando hoje. Tá doido? Eu vejo você posta lá fotinho só com a perna na piscina. Que isso? Olha que bênção que você vive. Né? Você não teve escravidão, só tá vivendo a graça, né? A gente só vive a graça depois da vinda de Jesus. Não vive mais a escravidão. E aí você fica aqui terra, eu e a Dani, né? Poxa, a gente lá passava a semana inteira, né? Se matando de trabalhar, tá, pra, no final de semana alugar às vezes a gente fazia bate e volta, ia para Santa Catarina, na primeira praia que achava lá, passava o dia inteiro comemorando aquele dia lá. A gente tem várias fotos, né? Até muito mais marcantes essas fotos do que a gente tem aqui. Às vezes o Facebook lembra, né? Há 12 anos, há 11, há 10 anos. E a gente olha aquelas fotos, nossa, você lembra disso aqui? A gente passava o dia inteiro lá, felizão, as crianças fervendo em tudo que é canto, né? A Valentina rolando na terra, igual a milanesa, e a gente, nossa, aí voltava, né, pra pegar a semana inteira de trabalho de novo, né, de escravidão, mas aquele momento era tão bom, né, o tanto que hoje a gente tem isso aqui a hora que quiser. Se eu quiser parar agora aqui e falar, olha, meu chefe, cara, eu vou chegar mais tarde aqui que eu vou tomar um banho de mar, ele vai e eu falo assim, vai lá mesmo, porque Ele vai... é tão bom isso, né, olha a terra que a gente vive. E aí você fala assim, a gente vai falar assim, não moro na terra que eu gostaria. Então se muda. É tão simples, é você que está preso aí. Deus não está te prendendo. Pega suas coisas e cai fora. Ana Mara. Não tem nada que te prenda aí, é só sua cabeça. Larga esse negócio para você. Se alugar a sua casa, você vai para outro lugar melhor com o dinheiro que você está alugando. Então é mentira que você está preso num lugar que você não quer. É mentira, né? A verdade é que você vive onde você quiser. Deus prometeu, você vive na terra prometida. Então, se não é isso o lugar, vai para a terra prometida, que não tem... Deus proveu já, você não precisa fazer nada. Né? Você só tem que ir curtir. Olha o que você vive aí, Bianca, na Europa, tá doida. A Michelle, você... Né? Michelle, isso é mentira. Deus faz 40... Diego faz 40. Diego fará. Você tá mentindo aí. Mas, né, Michelle, olha o que você vive aí na Europa, a casa que você vive em Londres. Quanto que é uma casa de um quarto morar em Londres? A gente teve aí, sabe que, né, aí o bicho pega na grana. Você vive numa casa aí de, sei lá, 5 andares. Né? Olha que loucura isso que Deus faz na nossa vida. Né? Pra gente hoje se lembrar do que Ele nos fez, pô, né? Do que Jesus veio e a gente não vive mais a escravidão, a gente só vive a graça. Aí depois diz o seguinte... Somos tão ingratos ainda. Eu digo, e somos tão ingratos ainda. Muita gente reclama da vida, igual você está falando, da onde mora, do que faz, trabalho, tudo. Poxa, Nossa. Não é isso, né? E às vezes a gente fica aqui, né? A gente se conecta na fonte já cedo, né? A gente acorda já tem que ler, porque já vai falar isso que é o mais massa. E a gente fala e é tão gratificante, mas às vezes a gente fala e não pratica isso, né? Que é o que eu estava falando aqui do batente. Não adianta você ser cristão, você tem que ir lá e fazer o que Deus mandou, né? Vai passar o sangue lá, senão você vai morrer. Você tem que ter fé. O cordeiro assar, comer e não passar o sangue lá. Vai morrer. Tem que ter fé. Né? Aí ontem aconteceu um negócio da bicicleta, eu vou ter que falar que não tem jeito. Vai. Faz tempo que a gente vai no shopping, aí eu passo na Decathlon e vou olhando outras bicicletas e eu vou começando a adorar outras bicicletas e não mais a minha, né? Já faz um tempo isso. E aí ontem a minha bicicleta, ela tá toda guenza já, né? Só quando você tá andando, ela já dá um delay já na passada, aí fica fazendo uns barulhos, e aí você freia, já parece que tem uma buzina, freio. Eu falei, chega dessa bicicleta, não quero mais, né? E tal, fui reclamando pra academia. Quando eu cheguei na academia, a minha bicicleta travou.
não ia para frente nem para trás, ela travou mesmo. Eu mexi no freio, fiz tudo, eu falei assim, pronto, vou ter que jogar fora essa porcaria. Aí na hora eu me lembrei da história do Lucianinho que contou na live aqui, né, do carro e tal. E aí o que aconteceu? Que não, a gente não deve falar mal das coisas que Deus nos dá. E eu fui pra academia e falei assim, olha só que loucura, na frente tinha um negócio de Intura. Eu falei assim, já vou deixar aqui essa porcaria aqui mesmo. Aí beleza, fui lá, treinei. Quando eu voltei, eu falei assim, tá, e agora? Eu vou embora como? Vou a pé, uns 3, 4 quilômetros. Vou a pé, vou largar no ligeiro e vou a pé. Aí eu peguei assim, olha só que loucura. Eu contei pra Dani, ninguém, nem contei no grupo lá. Eu falei assim, tá, senhor, lembrei da história do Lucianinho, tá, eu sei que a gente tem que praticar as lives. Me perdoe, eu não gosto mais dessa bicicleta, mas não quer dizer que eu não tenha que dar graça pelo que o senhor me fez e que isso pode abençoar a vida de outras pessoas. Aí eu falei assim, ó, juro, né? Eu falei assim, então tá bom. Eu não quero mais ela, mas faça ela andar que eu vou doar para ela. Eu já até pensei na hora em para quem que eu ia doar. E é uma família que precisa de fato, que vai curtir, que para ela vai ser uma bênção. Aquilo para mim eu não quero mais. Então faça ela andar aqui que eu vou doar ela. Eu só peguei ela, bati no chão assim, saí andando. Você acredita, Bianca? Sério, parecia que não tinha nada. A bicicleta veio andando normal. Até o delay do pedal parou. Olha que loucura! Nossa, consertou, né, para a próxima família. Obrigada. Que história é essa, gente? Tá doido? Você vê que é pequenas coisas, né? Você vê como é que é? Olha que história. Maravilhoso. Vou continuar aqui, que falta um pouquinho. Bom, aí depois lá no versículo 32 diz o seguinte, né? O farol diz, tá bom, vão embora, sumam daqui. Ele fala, sumam daqui, que ele não aguentava mais, né, passar por isso. Mas abençoe-me ao sair. Ele deu uma conhecida, né, de quem era o Senhor ali. Isso mostra o quê? Depois que você encontra, se depara, se você vive o poder de Deus, você pode acreditar na Iemanjá que você quiser, mas a hora que você tiver o poder de Deus na sua vida, não vai ter coisa maior. Você vai falar assim, tá, seu cretão, suma daqui, mas me abençoe. Me abençoe, que né, eu já provei. Você nem falou que você bateu o cajado. Bati o cajado. Bater o cajado é ótimo. E aí, Bianca, eu lembrei dessa... Por que isso é tão importante, me abençoe-me, né? Porque, olha só, você ainda não tem filho, né? Mas você terá, tá profetizado aqui. Eu já tô orando pelos meus filhos, pra você ter noção. Mas hoje eu fiquei pensando assim, a maior dor que a gente teria, a maior mesmo, né? Não é perder um bem, não é a maior dor que eu e a Dani teríamos assim na carne seria a perda de um filho, né? Indescritível, não tem nada que se compare para nós hoje que perder um filho. A hora que a gente pensa assim, nossa, às vezes eu olho pro Davi e a Valentina assim, eles estão tão felizes que eu penso assim, caramba, e se ele morresse? E uma tristeza tão grande de pensar assim, não, minha vida não me tire, Senhor. Na hora a gente já começa a orar, não me tire, que você vai me tirar do prumo, né? Talvez eu vou perder a salvação porque eu vou me ver doido. Né? Então não me tire, obrigado por me fazer viver isso, né? De ver eles tão felizes, de passar esse momento com eles. Porque pode chegar, né? Então é a dor mais profunda que esse povo passou, né? E a palavra diz, não haverá dor tão profunda quanto essa que passou. E tá provado, né? Até hoje, né? Não mata mais, nunca mais matou os primogênitos por causa de da perda de fé ou de um pecado, ou enfim. Porque de fato, a última praga é a dor mais profunda que uma pessoa pode ter. Pelo menos é o que a gente aqui, como família que tem os filhos, né, encara, né? Ó, a Michelle falando que perdeu, nasceu e faleceu. Até hoje, né? Ó, a Michelle, eu já perdi um filho que morreu com 8 horas de nascido, nunca me recuperei. Olha isso. Só, a gente nunca perdeu, imagina a dor, imagine quem já perdeu, né? A dor, é uma dor tão profunda que não dói só no corpo, né? Ela dói na alma e dói no espírito, né? Nosso espírito dói. Deus também, por mais que ele já sabia de tudo, quando aconteceu a crucificação e a morte de Jesus, eu creio que ele também sentiu uma dor. Imagina. Com certeza. Com certeza. Porque ele abandonou Jesus nos últimos... Porque ele estava cheio de pecado. Ele levou todos os nossos pecados.
E ali, inclusive, o próprio Jesus fala, Senhor, por que me abandonastes? Mas porque ele estava cheio de pecado naquele momento. E Deus não iria estar com ele naquele momento. Ele não podia, ele ia contra o princípio próprio que ele criou. Como é que ele ia fazer? É. O próprio Deus também sentiu essa dor. Então ele também sabe essa dor que a Michelle, você está sentindo, Michelle. Ele também conhece. E o único que pode tratar você é ele, porque ele também sabe. Filho. Você vê? Deus já sabe. Quando ele fez isso, ele já, antes de fazer, ele falou, né? Tá na palavra, no capítulo de ontem, não haverá pranto, né? Dor tão profunda quanto essa mais na terra. Né? Olha só, olha que palavra, como a palavra é viva mesmo, né? Tá à prova a todo momento. Aí tem uma curiosidade aqui, né? Olha só, ele fala assim, havia cerca de 600 mil homens, além de mulheres e crianças. É muito, Gente, né? se você calcular, Londrina inteira. não, dá muito mais, porque 600 homens, mais mulheres e crianças, você estima aí 2 milhões de pessoas. Fora os animais. É muita gente, já tem países que não tem essa quantidade de gente. Né? Curitiba tem quanto? Curitiba tem 1 milhão e 800. Curitiba não tem isso, né? Aí. O Espírito Santo tem aproximadamente 2 milhões, e o estado inteiro tem isso, né? Imagine, você tirar um estado inteiro aqui, olha o que Deus fez, né? Pra gente ter ideia da dimensão, da grandeza do que ele fez, né? Da lembrança disso. Sim. Você fazer um estado inteiro caminhar para o deserto, né? Para adorar e te tirar da escravidão é uma graça, é uma loucura. E para finalizar, no versículo 42 diz o seguinte: o Senhor passou a noite toda em vigília para tirar o seu povo do Egito. Olha que doideira! O Senhor não dormiu. Ficou como um porteiro lá vigiando, né? Cuidando do seu povo, né? Que você pensa assim, quando você passa a noite inteira acordado, não estou falando de balada não, né? Isso aí você toma uns goró lá, fica alterado. Mas quando você passa a noite inteira acordado, é um momento tão profundo de reflexão, porque não tem, né? Não tem criança, não tem barulho, não tem nada. É a noite inteira que você fica refletindo a sua vida, você para. Às vezes as pessoas ficam sofrendo a noite inteira, né? Existem síndromes aí, né? Depressão, síndrome do pânico, síndrome de ansiedade, enfim, que a pessoa passa a noite inteira acordada. É um momento de tanta reflexão, né? Imagine Deus a noite inteira ali, né? Acordado, vigiando, para tirar o seu povo. Olha o que Deus fez, né? O que Deus faz por nós. Aí você pensa assim, Deus pode fazer tudo. Ele se deu esse momento de reflexão, né, para tirar o seu povo. Olha, né? Que loucura! O povo, né? Quando o povo pediu que não estava aguentando mais, ele se compadeceu do povo. Ali ele já armou toda tudo isso para que eles pudessem ser libertos, né? Igual você falou, ele teve compaixão, né? Vamos colocar assim. É verdade. É isso, nossa, é um capítulo aqui que realmente a gente poderia falar tanta coisa tão rico que, ó, muito abençoado mesmo. Muita coisa mesmo. Bem isso aí. Você finaliza aí, Bi? Sim, finaliza. Vamos lá. Pai, em nome de Jesus, eu quero te agradecer, Senhor, por esse ensinamento, pela tua palavra. E te peço, Senhor, que nós sejamos cada vez mais conectados com a tua palavra, que nós possamos estar tendo um relacionamento contigo cada dia mais, Senhor. Que o Senhor gera em nosso coração um amor pela tua palavra, né? Que o teu reino venha sobre a terra através de nós, que nós possamos abrir a nossa boca com ousadia, Senhor. Espírito Santo de Deus, nos dê ousadia para falar em teu nome, para trazer o seu reino poderoso aqui para a terra, Pai. Obrigado por o Senhor ter tirado aquele povo da escravidão. Obrigado por o Senhor tirar nós da escravidão do pecado, Senhor. E nos mostrar quem é o Senhor. Todos os dias o Senhor nos mostra isso. Com cada detalhe que a gente passa na nossa vida, né, no nosso dia a dia, o Senhor tem mostrado quem é o Senhor. Que nós possamos viver isso, Senhor. Nos dê um dia abençoado. Abençoe a vida da Dani, do Diego, a família deles e de todas as famílias que estão assistindo agora e que vão assistir depois. Abençoa, Senhor, cada pessoa aqui, Pai. Em nome de Jesus. Amém. Amém. Nossa,
Começou com gratidão, termina com gratidão e que a gente siga o dia de hoje, né? A palavra de hoje é gratidão a tudo que Deus fez por nós até aqui e continua fazendo, né? Tá tudo planejado. Esse, poxa, 2 semanas já tava me dando agonia já. É isso aí, Bi. Um beijão. Beijo. Até Até a próxima. Vai curtir sua piscina aí. Que a gente vai curtir nossa praia. É isso aí. Tchau, Valeu. Beijão.